Se um T-Rex fosse alvo de bullying na escola, com certeza seus agressores focariam nos seus minúsculos braços. Dá para imaginar os apelidos que surgiriam: Bracinho de Rex, T-Ridículo, Rei dos Lagartos? Só se for o rei dos desajeitados. Após uma dessas provocações cruéis, os valentões ainda dariam aquele famoso high five para ele, só para esfregar na cara do pobre T-Rex o quanto seus braços eram pequenos. Mas antes de continuarmos o vídeo com os bracinhos do T-Rex, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar muito. E lembre de ativar as notificações, vai nos ajudar muito com o nosso trabalho. Bom, voltando para o vídeo, você sabia que mesmo um T-Rex adulto com 12 metros de comprimento, seus braços não passariam de 1 metro? Pense bem, se você tivesse um braço de um tamanho de um celular, como faria qualquer coisa? Provavelmente usaria a boca para tudo, mas tentar pintar com ela seria um desastre, e o gosto, bom, nem se fala. Os bracinhos do T-Rex definitivamente não ajudariam a segurar um pincel, e é por isso que nunca encontraremos artes de um T-Rex nas cavernas. Mas além de serem um prato cheio para as piadas, para que serviam esses braços? Infelizmente, não podemos perguntar a eles diretamente, já que não falam nenhum idioma, além de estarem extintos há milhões de anos. Porém, isso não nos impede de desenterrar seus ossos e teorizar, com base nos fósseis de outros teratópodes. Sabemos que os braços do T-Rex encolheram ao longo das gerações. Alguns cientistas acreditam que isso ocorreu por causa das mudanças climáticas, enquanto outros defendem que suas poderosas mandíbulas evoluíram para compensar os bracinhos minúsculos. Há mais evidências para sustentar essa ideia. Por exemplo, a Dodge Ram produz uma das maiores caminhonetes conhecidas, chamada de TRX. Ok, prometo que não vou mais zombar dos bracinhos do T-Rex. Mas brincadeiras à parte, alguns especialistas acreditam que os braços do T-Rex são estruturas vestiais, como por exemplo o nosso apêndice, o cóccix ou até a nossa vontade de escalar árvores gigantes. A teoria é que conforme o T-Rex desenvolvia músculos impressionantes para sustentar suas poderosas mandíbulas e o seu pescoço robusto, simplesmente não havia mais espaço para no seu sistema músculo-esquelético para os braços grandes e funcionais. A força da mordida do T-Rex é algo surreal. Estima-se que ele fosse capaz de exercer uma pressão de 8.000 libras, o equivalente à força de empilhar 3 carros Kia Soul, ou o peso de 21.000 hamsters. Agora, imagine 13.000 hamsters dentro de um Kia Soul, mordendo com a mandíbula superior. É algo aterrorizante. Mas o mais impressionante é o formato dos dentes desses gigantes. Por exemplo, os dentes de um rato têm pontas afiadíssimas, e mesmo com mandíbulas pequenas, eles podem exercer uma pressão de 24.000 psi, libras por polegada quadrada. Comparando com um grande tubarão branco, tem uma mordida de cerca de 2.000 psi. Essa é uma das razões pelas quais os ratos conseguem roer através de paredes de gesso, fios elétricos e até tijolos, só para invadir sua casa e devorar todos os seus salgadinhos. Mas o T-Rex levava isso a outro nível, mordendo e triturando ossos sólidos com facilidade. Evidências disso podem ser encontradas nos cropólitos, fósseis fossilizados, onde os cientistas descobriram entre 30 a 50 fragmentos de ossos, mostrando que esses predadores não apenas caçavam suas presas, mas também consumiam os ossos com extrema eficiência. Isso significa que os T-Rex tinham a incrível capacidade de mastigar ossos, algo que poucos predadores modernos conseguem fazer sem quebrar os seus próprios dentes. A propósito, a cada dente de um T-Rex media cerca de 30 centímetros de comprimento, com uma forma cônica e serrilhada, parecida com as dos tubarões. E assim como os tubarões, eles podiam substituir dentes quebrados com facilidade. Agora, no meu caso, precisarei colocar facetas dentárias, depois de tentar mastigar ossos. Não recomendo a vocês. Devido à natureza implacável e descartável dos dentes dos T-Rex, suas mordidas atingiam uma força estimada de 431.000 psi, o que é simplesmente absurdo. Para dar uma ideia, se você combinasse a força de 3 mordidas de um T-Rex, isso geraria pressão suficiente para criar diamantes. Agora, se fossem 128 mordidas, a pressão seria equivalente à encontrada no centro da Terra. Essa ideia até justifica aquela antiga representação mesopotâmia da Terra, como sendo sustentada por 128 T-Rex, mordendo um pirulito gigante. Então, diante de mandíbulas tão poderosas,
para que um T-Rex precisaria de braços. Na verdade, não é tão surpreendente que os braços de um T-Rex sejam pequenos em comparação com o restante de seu corpo massivo. Ou será que é? A realidade é que, embora pareçam minúsculos, ao lado de sua imponente estrutura, esses braços não eram tão insignificantes assim. Para se ter uma ideia, eles tinham aproximadamente o tamanho das pernas de um homem adulto, de 1,80 m. Além disso, quando consideramos as garras afiadas de cada braço, que se assemelhavam a grandes facas de açougueiro, começamos a perceber que esses membros, apesar de curtos, tinham um bom potencial para causar grandes estragos. Muitos paleontólogos acreditam que os T-Rex usavam esses braços como suas garras afiadas para rasgar suas presas. Cada braço seria capaz de produzir até 4 cortes profundos, com mais de 1 metro de comprimento e vários centímetros de profundidade. Ferimentos desse tipo seriam mais do que suficientes para derrubar um tricerápode menor, e talvez até facilitar a captura de um mosquito pré-histórico. Lembre-se, eu disse talvez. No entanto, para que o T-Rex realmente utilizasse esses braços para desferir golpes eficazes, ele precisaria estar com o peito encostado na presa, o que limitava bastante seu espaço de manobra. Isso tornaria essa abordagem um tanto desajeitada e possivelmente ineficaz em confrontos mais intensos. Embora não existam evidências de que o T-Rex tenha participado de bailes de formatura ou festas escolares, podemos deduzir que esse movimento de aproximação não seria prático em tais situações. Mesmo assim, independentemente do tamanho dos golpes que poderiam desferir, eles não se comparam ao poder esmagador das mordidas do T-Rex. Estudos indicam que o Larry do braço pequeno, poderiam arrancar até 2.026 kg de carne em uma única mordida. Mas, então qual seria o propósito dos cortes? A teoria mais plausível é que esses braços tinham uma função mais significativa durante a juventude do T-Rex. Para um jovem T-Rex, usar os braços para golpear uma presa poderia consumir menos energia do que usar as mandíbulas, algo crucial para conservar a energia durante a caça e garantir seu crescimento. Quanto menos energia um jovem T-Rex gastasse, maiores seriam suas chances de se desenvolver rapidamente e se tornar um predador formidável. Dessa forma, alguns paleontólogos acreditam que os braços do T-Rex seriam mais funcionais durante a juventude, permanecendo como vestígios desse período à medida que o animal crescia. É semelhante a como guardamos brinquedos de infância ou lembranças embaraçosas, e considerando que os braços estão literalmente fixos ao corpo, amputá-los não seria uma opção viável. Por outro lado, há cientistas que questionam essa teoria. Eles argumentam que os braços do T-Rex não possuíam a mobilidade necessária para realizar cortes eficazes. Ao analisarem as articulações dos parentes distantes do T-Rex, como perus e jacarés, descobriram que as articulações dos ombros e cotovelos tinham uma amplitude de movimento bastante limitada, girando apenas cerca de 40 a 45 graus. Isso tornaria esses braços pouco flexíveis para ataques mais agressivos. Então, qual é a conclusão que podemos tirar? Ao observarmos com mais atenção os braços do T-Rex, notamos que eles possuíam um osso cortical espesso, o que sugere que eram estruturalmente robustos. Além disso, os músculos que compunham esses braços poderiam levantar até 200 kg, o que indica que, apesar de pequenos, não eram tão inúteis assim. Para se ter uma ideia, meu recorde pessoal de levantamento com bíceps mal chega a 9 kg, o que é bem distante do que os braços do T-Rex poderiam suportar. Contudo, o formato e a disposição dos músculos desses braços sugerem que eles funcionam em sinergia para tornar a flexão do cotovelo extremamente poderosa. A flexão do cotovelo, que é o ato de dobrar o braço, é uma ação bastante eficiente, o que indica que esses pequenos membros eram capazes de suportar uma grande quantidade de estresse. Portanto, apesar de seu tamanho reduzido, há evidências convincentes de que os braços do T-Rex não eram totalmente ineficazes. O consenso entre alguns paleontólogos é que esses membros poderiam ter evoluído para segurar presas que se debatiam, enquanto a poderosa mandíbula do T-Rex despedaçava a carne. Imagine a cena, o T-Rex utilizando suas enormes mandíbulas enquanto seus braços agiam como garras, segurando firmemente a presa, enquanto ele realizava o trabalho de destroçá-la com seus dentes afiados. Esse comportamento provavelmente teria sido assustadoramente eficaz,
considerando o tamanho ou a força geral desse predador temido. Agora que aprofundamos nosso conhecimento sobre o T-Rex e suas habilidades impressionantes, resta a pergunta: será que algum dia conseguiremos desvendar todos os mistérios que cercam esses gigantes do passado? Ou será que sempre haverá algo novo a descobrir sobre essas criaturas que dominaram a Terra por milhões de anos? O que você pensa a respeito? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar muito. E não se esqueça de ativar as notificações. Até a próxima!